para que você possa observar como a imaginação desempenha papel de destaque na arte de vender, vou analisar essa venda, com as devidas desculpas por referências pessoais que não podem ser evitadas sem destruir muito do valor do exemplo. Alguns anos atrás, fui convidado para falar para os detentos da penitenciária de Ohio. Quando cheguei à plataforma, vi no público, diante de mim, o homem que eu havia conhecido como empresário bem-sucedido há mais de 10 anos. Esse homem era B, cujo perdão depois assegurei, e a história de sua soltura espalhou-se pelas primeiras páginas de praticamente todos os jornais dos Estados Unidos. Talvez você se recorde do caso. Após concluir minha palestra, conversei com B e descobri que ele havia sido sentenciado a 20 anos por falsificação. Depois de ele contar a história, eu disse: vou tirar você daqui em menos de 6 dias. Com um sorriso forçado, ele retrucou: admiro seu espírito, mas questiono seu discernimento. Ora, você sabe que pelo menos 20 homens influentes tentaram de tudo para me soltar sem sucesso? Não dá para fazer isso. Acho que foi a última frase, não dá para fazer isso, que me desafiou a mostrar para ele que dava para fazer. Voltei a Nova York e pedi a minha esposa para fazer as malas e se preparar para uma estada indefinida em Columbus, onde situa-se a penitenciária de Ohio. Eu tinha um objetivo definido em mente. O objetivo era tirar B da penitenciária. Não só eu tinha em mente garantir a soltura, como pretendia fazer isso de tal forma que apagasse do peito de B a letra escarlate de condenado. E, ao mesmo tempo, rendesse crédito a todos que ajudassem a libertá-lo. Não duvidei por um instante de que levaria a cabo a soltura, pois nenhum vendedor consegue fazer a venda se duvida de que possa fazê-la. Minha esposa e eu retornamos a Columbus e montei um quartel-general permanente. No dia seguinte, fui ao governador de Ohio e falei o objetivo da minha visita nos seguintes termos: governador, vim aqui pedir que solte B da penitenciária. Tenho sólido motivo para pedir a liberdade dele e espero que você a conceda imediatamente. Mas vim preparado para ficar até que ele seja solto, não importa o quanto demore. Como sabe, B lançou um sistema de ensino por correspondência na penitenciária. Ele influenciou 1.729 de 2.518 prisioneiros da penitenciária a fazer cursos por correspondências. Conseguiu textos e materiais de ensino suficientes para manter os homens trabalhando em suas lições e fez isso sem um centavo de gasto para o estado de Ohio. O diretor e o capelão me disseram que ele observou cuidadosamente as regras da penitenciária. Com certeza, alguém que consegue influenciar 1.729 homens a voltarem seus esforços para o autoaperfeiçoamento não pode um sujeito tão mau. Vim pedir para que solte B, porque desejo colocá-lo como chefe de uma escola penitenciária que dará aos 160 mil detentos das outras penitenciárias dos Estados Unidos uma chance de se beneficiarem da sua influência. Estou preparado para assumir total responsabilidade por sua conduta após estar solto. Este é meu argumento, mas, antes que me dê a resposta, quero que saiba que não ignoro o fato de que seus inimigos provavelmente irão criticá-lo se você voltar o soltar na verdade, caso o solte. Isso poderá lhe custar muitos votos se concorrer ao governo novamente. Com o punho fechado e o maxilar largo, cerrado, o governador Vic Donald disse: se é isso que você quer, soltarei B, mesmo que me custe 5.000 votos. Entretanto, antes de eu assinar o perdão,
Quero que você vá ao Conselho de Clemência e garanta uma recomendação favorável. Quero que também garanta a recomendação favorável do diretor e do capelão da penitenciária de Ohio. Você sabe que um governador é passível de julgamento pelo Tribunal da Opinião Pública. E esses senhores são os representantes desse tribunal. A venda havia sido feita e a transação exigira menos de 5 minutos. No dia seguinte, retornei ao gabinete do governador, acompanhado do capelão da penitenciária de Ohio, e informei que o Conselho de Clemência, o diretor e o capelão recomendavam a soltura. 3 dias depois, o perdão foi assinado e B atravessou os grandes portões de ferro como um homem livre. Dei os detalhes para mostrar que não houve dificuldade na negociação. O trabalho de base foi todo preparado antes de eu chegar ao local. B havia tratado disso com sua boa conduta e o serviço que ofereceu a 1.729 prisioneiros. Quando criou o primeiro sistema de ensino por correspondência na prisão, ele criou a chave que abriu as portas do presídio para ele. Por que então os outros que pediram sua liberdade falharam em assegurá-la? Falharam porque não usaram a imaginação. Talvez tenham pedido a soltura com base em que os pais de B eram pessoas proeminentes, ou que ele tinha diploma de faculdade e não era má pessoa. Falharam em fornecer ao governador de Ohio um motivo suficiente para justificar a concessão de perdão. Senão ele, sem dúvida, teria soltado B, bem antes de eu entrar em cena. Antes de ir ao governador, revisei todos os fatos e, na minha imaginação, me vi no lugar dele e decidi que tipo de apresentação teria apelo mais forte para mim naquele caso. Quando pedi a libertação de B, eu o fiz em nome dos 160 mil homens e mulheres desafortunados e reclusos nas prisões dos Estados Unidos, que aproveitariam o benefício do sistema de escola, por correspondência que ele havia criado. Não disse nada sobre seus pais proeminentes. Não disse nada sobre minha amizade de anos com ele. Não disse nada sobre ele ser uma pessoa merecedora. Todos esses tópicos poderiam ter sido usados como razões sólidas para que ele ganhasse a liberdade, mas pareciam insignificantes quando comparados com o motivo principal e mais sólido de que sua liberdade ajudaria outras 160 mil pessoas que sentiriam a influência de seu sistema de ensino por correspondência após a soltura. Quando o governador de Ohio chegou à decisão, não tive dúvida de que B tinha importância secundária no que dizia respeito à decisão. O governador, sem dúvida, viu um possível benefício, não só para B, mas para os 160 mil homens e mulheres que necessitavam da influência que B poderia proporcionar se solto. E isso foi imaginação. Foi também arte em vendas. Falando do episódio, após seu término, um dos homens que havia trabalhado diligentemente por mais de um ano tentando assegurar a liberdade de B, perguntou: "Como você fez isso?" Eu respondi: "Foi a tarefa mais simples que já executei, porque a maior parte do trabalho havia sido feita antes de eu assumir o caso. Na verdade, não fiz. Quem fez foi B." O homem me olhou perplexo. Ele não viu o que eu estou tentando deixar claro aqui. Ou seja, que praticamente todas as tarefas difíceis são facilmente executadas se alguém se aproxima pelo ângulo correto. Existiam 2 fatores importantes para a liberdade de B. O primeiro era que ele havia fornecido material para um bom caso antes de eu me encarregar dele. E o segundo era que antes de falar com o governador de Ohio, me convenci tão completamente de que eu tinha o direito de pedir a liberdade de B, que não tive dificuldade de apresentar meu caso de modo eficiente. Volte ao que foi afirmado no início dessa lição sobre telepatia e aplique nesse caso. O governador sentiu muito antes de eu ter declarado minha missão, que eu sabia que tinha um bom caso. Se meu cérebro não telegrafou esse pensamento para o cérebro dele, então o olhar de autoconfiança em meus olhos e o tom positivo da minha voz tornaram-me óbvia minha crença nos méritos do meu caso. Peço desculpas novamente pelas referências pessoais.
salientando que usei-as apenas porque todos os Estados Unidos estavam familiarizados com o caso de B. Renuncio a todo o crédito pela pequena participação que tive no episódio, pois não fiz nada, exceto usar minha imaginação como uma sala de montagem onde juntei os fatores a partir dos quais a venda foi feita. Não fiz nada, exceto o que qualquer vendedor com imaginação poderia ter feito. Requer uma coragem considerável usar o pronome pessoal tão livremente como se usou para relatar esse caso. Mas a justificativa reside no valor da aplicação do princípio da imaginação, em um episódio com o qual quase todo mundo está familiarizado. Não consigo recordar de um acontecimento em toda a minha vida no qual a solidez dos 15 fatores que compõem este curso tenham se manifestado mais claramente do que na obtenção da liberdade de B. É apenas mais um elo em uma longa cadeia de evidências que prova, para minha plena satisfação, o poder da imaginação como um fator na arte de vender. Existem infindáveis milhões de abordagens para cada problema, mas existe apenas uma abordagem, que é a melhor. Encontre a melhor abordagem e seu problema será facilmente solucionado. Não importa quanto mérito suas mercadorias possam ter, existem milhões de maneiras erradas de oferecê-las. Sua imaginação irá ajudá-lo a encontrar a maneira certa. Em sua busca do jeito certo de oferecer suas mercadorias ou serviços, lembre-se do seguinte traço peculiar da humanidade: os homens irão conceder favores que você solicite em benefício de uma terceira pessoa, mas não se você pedir em benefício próprio. Compare esta afirmação com o fato de que pedi ao governador de Ohio para libertar B, não como um favor a mim e não como um favor a B, mas para o benefício de 160 mil detentos desafortunados das prisões. Vendedores de imaginação sempre oferecem seus produtos em termos que deixam óbvias as vantagens de tais produtos para o comprador potencial. É raro algum homem comprar uma mercadoria ou prestar um favor apenas para agradar o vendedor. É um traço proeminente da natureza humana, incitar-nos a fazer o que favorece nossos próprios interesses. Esse é um fato sólido e incontestável, não obstante as afirmações em contrário dos idealistas. Para ser perfeitamente claro, os homens são egoístas. Entender a verdade é entender como apresentar seu caso, quer você esteja pedindo a soltura de um homem ou oferecendo alguma mercadoria. Em sua imaginação, planeja a apresentação do caso para deixar claras as vantagens mais fortes e mais atraentes para o comprador. Isso é imaginação. Um fazendeiro mudou-se para a cidade, levando com ele seu bem treinado cão pastor. Ele logo descobriu que o cão ficou deslocado na cidade. Então decidiu livrar-se dele. Note as palavras, livrar-se dele. O homem foi para a zona rural levando o cão e bateu na porta da casa de uma fazenda. O homem de muletas atendeu a porta, mancando. O homem com o cão disse o seguinte: você gostaria de comprar um bom cão, pastor, do qual desejo me livrar? O homem de muletas respondeu: não, e fechou a porta. O homem com o cão visitou meia dúzia de outras fazendas, fazendo a mesma pergunta e recebendo a mesma resposta. Concluiu que ninguém queria o cão e retornou à cidade. Naquela noite, contou seu infortúnio para um homem de imaginação. Este ouviu como o dono tentou em vão livrar-se do cachorro. Deixe-me dispor do cachorro para você, disse o homem de imaginação. O dono aceitou de bom grado. Na manhã seguinte, o homem de imaginação foi para a zona rural com o cachorro e parou na primeira fazenda que o dono do cão tinha visitado no dia anterior. O mesmo homem manco de muletas atendeu à porta. O homem de imaginação falou o seguinte: vejo que você está bastante incapacitado por causa do reumatismo. O que precisa é de um bom cão que execute tarefas para você. Tenho aqui um cão treinado para buscar vacas, afastar animais selvagens, pastorear ovelhas e realizar outros serviços. Ele pode ser seu
por US$ 100. Muito bem, disse o homem manco, ficarei com ele. Isso também foi imaginação. Ninguém quer um cachorro de quem alguém quer se livrar, mas quase todo mundo gostaria de ter um cão que pastoreia ovelhas, traz vacas e executa serviços úteis. O cão era o mesmo que o comprador havia recusado um dia antes, mas o vendedor não era o homem que havia tentado se livrar do cachorro. Se você usar a imaginação, saberá que ninguém quer nada de que alguém quer se livrar. Lembre-se do que foi dito sobre a lei da atração, de que semelhante atrai semelhante. Se olhar e agir no âmbito do fracasso, não atrairá nada além de fracasso. Qualquer que seja seu campo de trabalho, ele requer o uso da imaginação. As cataratas do Niagara não passavam de uma grande massa ruidosa de água, até um homem de imaginação aproveitar e converter a energia desperdiçada em corrente elétrica, que agora gira as rodas da indústria. Antes desse homem de imaginação aparecer, milhões de pessoas tinham visto e ouvido as cataratas rugindo, mas careceram de imaginação para aproveitá-las. O primeiro Rotary Club do mundo nasceu na imaginação fértil de Paul Harris, de Chicago, que viu no fruto de sua mente um meio efetivo de cultivar clientes potenciais e de ampliação de sua prática de direito. A ética profissional proibia a publicidade tradicional, mas a imaginação de Paul encontrou a maneira de ampliar a prática do direito, sem a publicidade tradicional. Se os ventos da fortuna estão temporariamente soprando contra você, lembre-se de que pode aproveitá-los para que o carreguem na direção do objetivo definido, pelo uso da imaginação. Uma pipa sobe com um vento contrário e não a favor. Frank Crane lutava como um pregador de terceira categoria, até o salário de fome do clero forçá-lo a usar a imaginação. Ele então passou a ganhar mais de US$ 100.000 anuais pelo trabalho de 1 hora por dia, escrevendo ensaios. Bud Fischer, certa vez, trabalhou por uma ninhalia, mas passou a ganhar 75 mil por ano, fazendo as pessoas rirem com sua tirinha cômica. Muff e Jeff, seus desenhos não contêm arte, então ele deve estar vendendo sua imaginação. Woolworth era um funcionário mal pago em uma loja de varejo, talvez porque ainda não houvesse descoberto que tinha imaginação. Antes de morrer, construiu o prédio de escritórios mais altos do mundo e espalhou lojas de 5 e 10 centavos por todos os Estados Unidos usando a imaginação. Você vai observar, pela análise desses exemplos, que o estudo atento da natureza humana teve papel importante nos feitos mencionados. Para fazer uso lucrativo da imaginação, ela deve proporcionar uma percepção aguçada das motivações que levam os homens a fazer ou evitar determinada ação. Se a imaginação levá-la a entender o quão rapidamente as pessoas atendem seus pedidos, quando estes apelam aos interesses delas, você poderá conseguir quase tudo o que buscar. Não faz muito tempo, vi minha esposa fazer uma venda muito inteligente para nosso bebê. Ele estava batendo no tampo da mesa de mogno da biblioteca com uma colher. Quando minha esposa foi pegar a colher, o bebê se recusou a dá-la, mas sendo uma mulher de imaginação, ela ofereceu um pirulito vermelho. Ele largou a colher imediatamente e centrou sua atenção no objeto mais desejável. Isso foi imaginação. Também foi arte de vender. Ela venceu sem usar força. Eu estava de carro com um amigo que dirigia acima do limite da velocidade. Um policial de motocicleta nos alcançou e disse a meu amigo que ele seria detido por excesso de velocidade. Meu amigo sorriu agradavelmente para o patrulheiro e disse: "Sinto muito por ter feito você sair com toda essa chuva, mas queria pegar o trem das 10 horas com meu amigo aqui. Por isso estava a uns 56 quilômetros por hora. Não, você estava apenas a 45 quilômetros por hora, respondeu o policial. E como foi tão bacana, vou deixá-lo ir dessa vez, desde que se cuide daqui para frente. Isso também foi imaginação. Até mesmo um policial de trânsito ouvirá razão se abordado de maneira correta. Mas ai do motorista que tentar forçar o policial
a acreditar que seu velocímetro não estava registrando corretamente. Existe uma forma de imaginação contra a qual eu alertaria você. É o tipo que leva algumas pessoas a imaginar que podem conseguir algo a troco de nada, ou que podem avançar à força no mundo sem observar o direito dos outros. Existem mais de 160 mil detentos nas instituições penais dos Estados Unidos, e praticamente todo mundo que está na prisão está lá porque imaginou que pudesse jogar o jogo da vida sem observar os direitos dos outros homens. Havia um homem na penitenciária de Ohio que cumpriu mais de 35 anos de pena por falsificação, e a maior quantia que recebeu pela má aplicação da imaginação foi $12. Existem algumas pessoas que direcionavam a imaginação para a vã tentativa de encontrar um jeito de mostrar o que acontece quando um corpo imóvel entra em contato com uma força irresistível. Mas esses tipos pertencem a hospitais psiquiátricos. Existem ainda outra forma de má aplicação da imaginação, ou seja, aquela do jovem que sabe mais da vida do que seu pai. Mas essa forma está sujeita à modificação com o tempo. Meus meninos ensinaram-me muitas coisas que meu pai tentou em vão ensinar quando eu tinha a idade deles. Tempo e imaginação, que frequentemente é produto do tempo, ensinam muitas coisas, mas nada mais importante do que o seguinte: todos os homens são muito parecidos em muitos aspectos. Se você, vendedor, deseja saber o que seu cliente está pensando, estude a si mesmo e descubra o que estaria pensando se estivesse no lugar dele. Estude a si mesmo, descubra que motivos influem na execução de certas ações, o que leva a evitar outras ações, e você terá ido longe no aperfeiçoamento do uso correto da imaginação. O maior trunfo do detetive é a imaginação. A primeira pergunta que ele faz quando chamado para solucionar um crime é: qual o motivo? Se consegue descobrir o motivo, ele, em geral, consegue encontrar o autor do crime. Um homem que perdeu um cavalo anunciou um prêmio de $5 por sua devolução. Muitos dias depois, um menino que consideravam cabeça fraca chegou conduzindo o cavalo e reivindicou a recompensa. O dono ficou curioso para saber como o garoto encontrou o cavalo. Como você pensou onde procurar por ele? O homem perguntou. E então o garoto respondeu: bem, simplesmente pensei onde eu iria se fosse um cavalo. Fui até lá e ele estava lá. Nada mal para um garoto cabeça fraca. Muita gente que não é taxada de cabeça fraca vai passar a vida inteira sem demonstrar tamanha evidência de imaginação como esse garoto. Se você deseja saber o que a outra pessoa irá fazer, use a imaginação. Coloque-se no lugar dela e descubra o que você faria. Isso é imaginação. Toda pessoa deveria ser um pouco sonhadora. Todo negócio necessita do sonhador. Toda indústria e toda profissão necessitam dele. Mas o sonhador deve ser também um realizador, ou então deve formar uma aliança com alguém que possa traduzir sonhos em realidade. A maior nação da Terra foi concebida, nasceu e foi nutrida nos primeiros dias de sua infância, como resultado da imaginação dos homens que combinaram sonhos com ação. Sua mente é capaz de criar muitas combinações novas e úteis a partir de velhas ideias. Mas a coisa mais importante que pode criar é um objetivo principal definido, que lhe dará o que você mais deseja. Seu objetivo principal definido pode ser rapidamente traduzido em realidade após ter sido moldado no berço da imaginação. Se você seguiu fielmente as instruções estabelecidas como diretriz na lição 2, está na estrada para o sucesso, pois sabe o que quer e tem um plano para conseguir o que quer. A batalha para alcançar o sucesso está metade ganha, quando se sabe decididamente o que se quer. A batalha está terminada quando alguém sabe o que quer e se decidiu a consegui-lo, seja qual for o preço. A escolha de um objetivo principal definido exige o uso de imaginação e decisão. O poder de decisão aumenta com o uso. Decisão imediata em forçar a imaginação a criar o objetivo principal definido torna a capacidade de tomar
decisões em outros assuntos mais poderosa. Adversidades e derrotas temporárias, em geral, são bênçãos disfarçadas, pois forçam o uso da imaginação e da decisão. Por isso, um homem normalmente briga melhor quando está encurralado e sabe que não tem recuo. Aí ele toma a decisão de lutar em vez de correr. A imaginação nunca é tão ativa como quando se encara uma emergência que exige decisão e ação rápida e definida. Nesses momentos de emergência, os homens tomam decisões, constroem planos e usam a imaginação de tal maneira que se tornam conhecidos como gênios. Muitos gênios nasceram da necessidade de estimular a imaginação de forma incomum, como resultado de alguma experiência desafiadora que forçou o pensamento rápido e a decisão imediata. É fato bem conhecido que a única maneira pela qual uma garota ou um garoto muito mimado pode se tornar útil é sendo forçado a se sustentar sozinho. Sustentar-se requer imaginação e decisão, sendo que ambas não são usadas, exceto por necessidade. O reverendo P. é pastor de uma igreja em Canton, Ohio, onde está quase um quarto de século. Pastores comuns não permanecem em uma igreja por tanto tempo, e o reverendo P. não teria sido exceção à regra, caso não tivesse misturado imaginação a seus deveres de pastor. 3 anos é o tempo normal que um pastor pode permanecer em um pastoral sem se desgastar. A igreja, liderada pelo reverendo P., tem uma escola de ensino religioso, com mais de 5.000 membros, o maior número de membros de uma igreja nos Estados Unidos. Nenhum pastor poderia permanecer como chefe de uma igreja por um quarto de século, com o consenso total dos seus seguidores, e construir uma escola de ensino religioso desse tamanho sem empregar as leis de iniciativa e liderança. Objetivo principal definido, autoconfiança e imaginação. O autor deste curso encarregou-se de estudar os métodos empregados pelo reverendo, e eles estão aqui descritos para o benefício dos alunos dessa filosofia. É bem sabido que as facções das igrejas, ciúmes e etc., com frequência levam a desentendimentos, o que torna essencial a mudança de liderança. O reverendo P. desviou desse obstáculo comum com a aplicação singular da lei da imaginação. Quando o novo membro chega à igreja, ele imediatamente lhe dá uma tarefa definida, que seja a mais adequada possível ao temperamento, instrução e qualificação profissional do indivíduo. E, para usar as palavras do ministro, mantém cada membro tão ocupado, trabalhando para a igreja, que não tem tempo sobrando para reclamar ou discordar de outros membros. Nada mal como política a ser aplicada no campo dos negócios ou em qualquer outro campo. O antigo ditado de que mãos desocupadas são as ferramentas do diabo é mais que um jogo de palavras, é verdade. Dê a qualquer homem algo que ele goste de fazer, mantenha ocupado fazendo isso e ele não irá degenerar em uma força desorganizadora. Se qualquer membro da escola de ensino religioso falta 2 vezes seguidas, um comitê da igreja vai até ele para saber o motivo. Existe uma tarefa no comitê para praticamente qualquer membro da igreja. Desse modo, o reverendo P. delega aos membros a responsabilidade de reunir os delinquentes e mantê-los interessados nos assuntos da igreja. Ele é um organizador dos mais alto nível. Seus esforços atraíram a atenção de homens de negócios de todo o país e inúmeras vezes lhe ofereceram cargos em bancos, siderúrgicas, empresas, etc., todos com ótimo salário, por reconhecerem nele um verdadeiro líder. No porão da igreja do reverendo funciona uma gráfica de primeira classe, onde ele publica semanalmente um jornal muito confiável da congregação, enviado a todos os membros. A produção e distribuição desse jornal é outra fonte de ocupação que mantém os membros da igreja longe do mal, já que praticamente todos eles têm algum tipo de interesse ativo na publicação. O jornal é exclusivamente dedicado aos assuntos da igreja como um todo e também dos membros. É lido por todos os integrantes linha por linha,
pois sempre existe a possibilidade de que o nome de algum deles seja mencionado nas notícias locais. A igreja tem um coral e uma orquestra bem ensaiados, que poderiam se apresentar nos melhores teatros. Nisso, o reverendo tem o duplo objetivo de fornecer entretenimento e, ao mesmo tempo, manter ocupados os membros mais temperamentais, os artistas, para que eles também permaneçam longe do mal, tendo a oportunidade de fazer o que mais gostam. William Harper, ex-presidente da Universidade de Chicago, foi um dos reitores mais eficientes de seu tempo. Ele tinha a vocação para angariar fundos em grandes quantias. Foi ele que induziu John Rockefeller a contribuir com milhões de dólares para a Universidade de Chicago. Pode ser útil ao aluno desta filosofia estudar a técnica de Harper, porque ele era um líder de primeira grandeza. Além disso, tem um relato dele de que sua liderança nunca foi uma questão de sorte ou acidente, mas sempre resultado de procedimento cuidadosamente planejado. O seguinte acontecimento servirá para mostrar como Harper fazia uso da imaginação para levantar grandes somas de dinheiro. Ele necessitava de $1 milhão para a construção de um novo prédio. Fazendo uma lista de homens mais ricos de Chicago, a quem poderia solicitar essa grande soma, decidiu por 2 homens, ambos milionários e inimigos. Um deles era, na época, dirigente do sistema de linhas de bonde de Chicago. Escolhendo o horário do meio-dia, quando o pessoal do escritório, e especialmente a secretária desse homem, estariam fora para o almoço, Harper entrou despreocupadamente no local e, não encontrando ninguém de guarda na porta, avançou para a sala da sua vítima, a quem surpreendeu com a aparição não anunciada e com as seguintes palavras: "Meu nome é Harper e sou o presidente da Universidade de Chicago. Perdoe minha intrusão, mas não encontrei ninguém no escritório. Então, tomei a liberdade de entrar. Tenho pensado muito em você e no seu sistema de linhas de bondes. Você construiu um sistema maravilhoso e entendo que ganhou muito dinheiro com sua iniciativa. Sempre que penso em você, entretanto, ocorre-me que um dia desses você passará para o grande desconhecido, para o lado de lá, e depois que se for, não restará nada como um monumento a seu nome, pois outros tomarão conta do seu dinheiro, e o dinheiro perde a identidade muito rapidamente, assim que troca de mãos. Pensei em lhe oferecer a oportunidade de perpetuar seu nome, permitindo que construa um novo prédio na universidade e lhe dê seu nome. Eu teria lhe oferecido essa oportunidade muito tempo antes, não fosse o fato de que um dos membros do nosso conselho deseja que a honra vá para o X, o inimigo do empresário dos bondes. Pessoalmente, entretanto, sempre preferi você e ainda prefiro. E se tiver sua permissão para fazê-lo, tentarei reverter a oposição a seu nome. Não vim pedir nenhuma decisão hoje. Contudo, como estava passando por aqui, pensei ser um bom momento para entrar e conhecê-lo. Pense sobre o assunto e, se desejar falar comigo sobre isso novamente, telefone quando quiser. Bom dia, senhor. Estou feliz de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Com isso, retirou-se sem dar ao dirigente da companhia de bondes a chance de dizer sim ou não. Na verdade, o empresário teve pouca chance de falar qualquer coisa. Harper falou. Foi como ele havia planejado. Harper foi ao escritório apenas para plantar uma semente, acreditando que ela germinaria e brotaria no devido tempo. Sua crença não era infundada. Mal havia retornado a seu escritório na universidade e o telefone tocou. O homem dos bondes estava do outro lado da linha. Solicitou uma reunião com Harper, que foi concedida. Os dois se encontraram no escritório de Harper na manhã seguinte e, 1 hora depois, o cheque de $1 milhão estava nas mãos do reitor.
Apesar de Harper ser um homem pequeno, de aparência bastante insignificante, diziam que havia algo nele que lhe permitia conseguir tudo o que buscava. E sobre esse algo que lhe atribuíam, o que era isso? Era nada mais, nada menos que seu entendimento do poder da imaginação. Supunha que ele tivesse ido ao escritório do diretor dos bondes e pedido uma entrevista. Entre essa visita e o momento em que ele teria realmente visto o homem, haveria decorrido tempo suficiente para o empresário antecipar o motivo da solicitação e também para formular uma boa e lógica desculpa para dizer não. Ou suponha que ele tivesse começado a entrevista dizendo algo do tipo: a universidade está necessitando de fundos e vim até você para pedir ajuda. Você ganhou um monte de dinheiro e deve algo para a comunidade. Se nos der $1 milhão, colocaremos seu nome em um novo prédio que desejamos construir. Qual teria sido o resultado? Em primeiro lugar, não teria sido sugerido um motivo suficientemente atraente para balançar a mente do homem dos bondes. Embora pudesse ser verdade que ele devesse algo para a comunidade onde fez uma fortuna, o homem provavelmente não teria admitido o fato. Em segundo lugar, o empresário teria ficado na posição ofensiva em vez de defensiva. Mas, astuto como era no uso da imaginação, Harper precaveu-se de tais contingências pela maneira como apresentou seu caso. Primeiro, colocou o homem dos bondes na defensiva, informando que não tinha certeza de que conseguiria a permissão do conselho para aceitar o dinheiro e nomear o prédio com o nome do empresário. Em segundo lugar, intensificou o desejo do homem dos bondes de ter seu nome no prédio, graças ao pensamento de que seu inimigo e rival poderia obter a honra caso ele deixasse a oportunidade escapar. Além disso, Harper fez um poderoso apelo à fraqueza mais comum de todos os seres humanos, mostrando ao homem dos bondes como perpetuar seu nome. Tudo isso exigia uma aplicação prática da lei da imaginação. Harper era um mestre em vendas. Quando pedia dinheiro, sempre pavimentava o caminho para o sucesso, plantando na mente do homem para quem fazia o pedido uma boa e sólida razão pela qual o dinheiro deveria ser dado. Uma razão que enfatizava alguma vantagem para o homem como resultado da doação. Com frequência, essa vantagem assumia a forma de vantagens no negócios, ou então fazia um apelo àquela parte da natureza do homem que incita o desejo de perpetuar seu nome para que se mantenha vivo depois dele. Mas o pedido de dinheiro era sempre executado de acordo com um plano cuidadosamente pensado, embelezado e aplanado com o uso da imaginação. Enquanto a lei do sucesso estava no estágio embrionário, muitos antes de ser organizada em um curso sistemático e compilado em livros didáticos, o autor fez uma palestra sobre essa filosofia em uma cidadezinha de Illinois. Um dos membros da plateia era um jovem vendedor de seguros de vida, que havia entrado para o ramo recentemente. Depois da palestra, ele começou a aplicar o que ouviu sobre o tema da imaginação em seu problema na venda de seguros de vida. Na preleção, falou-se sobre o valor do esforço aliado. Os homens podem desfrutar de grande sucesso pelo esforço cooperativo, um arranjo de trabalho onde cada um impulsiona os interesses dos outros. Tomando essa sugestão como deixa, o jovem imediatamente formulou um plano pelo qual obteve a cooperação de um grupo de empresários que não estavam de forma alguma ligadas ao negócio de seguros. Ele foi ao principal merceeiro da cidade, fechou uma parceria para fornecer uma apólice de seguros no valor de $1.000 a cada cliente que comprasse no mínimo $50 de mercadorias por mês. Ele se encarregou de informar as pessoas sobre a promoção e trouxe muitos novos clientes. O dono do mercado colocou um grande cartaz na loja, informando sobre o seguro de graça, oferecendo assim um incentivo para que os clientes fizessem
todas as compras de mantimentos no local. O jovem vendedor de seguros de vida procurou o dono de um posto de gasolina na cidade e fez uma parceria para fornecer a pólice a todos os clientes que comprassem gasolina, óleo e outros suprimentos automotivos com ele. Depois, foi ao principal restaurante da cidade e fez uma parceria similar com o proprietário. Casualmente, essa aliança provou-se bastante lucrativa para o homem do restaurante, que de imediato lançou uma campanha publicitária afirmando que sua comida era tão pura, saudável e de boa que todos que comiam regularmente em seu estabelecimento ficavam aptos a viver muito mais e, portanto, ele faria um seguro de vida para cada frequentador habitual no valor de $1.000. O vendedor de seguros de vida fechou então a parceria com um construtor e corretor imobiliário local para fazer o seguro de vida de cada pessoa que comprasse uma propriedade, em valor suficiente para quitar o saldo devedor do imóvel, caso o comprador morresse antes de concluir os pagamentos. O jovem em questão tornou-se corretor de uma das maiores companhias de seguro de vida dos Estados Unidos, com sede em uma das maiores cidades de Ohio, e sua renda média anual é bem superior a $25.000. O momento decisivo de sua vida ocorreu quando ele descobriu como fazer uso prático da imaginação. O plano desse vendedor não foi patenteado, pode ser repetido várias e várias vezes por outros vendedores de seguro de vida que conheçam o valor da imaginação. Agora mesmo, se eu tivesse empenhado em vender seguros de vida, acho que usaria esse plano, aliando-me com um grupo de distribuidores de automóveis em cada cidade, possibilitando com isso que vendesse mais automóveis e, ao mesmo tempo, impulsionassem a venda de grande quantidade de seguros de vida. Não é difícil alcançar o sucesso financeiro após se aprender a fazer uso prático da imaginação criativa. Alguém com iniciativa e liderança suficientes e a imaginação necessária irá emular as fortunas ganhas a cada ano pelos proprietários das lojas de 5 e 10 centavos, desenvolvendo um sistema de negócios com o mesmo tipo de bens comercializados nessas lojas, mas utilizando máquinas de venda. Isso economizará uma fortuna na contratação de balconistas e seguro contra roubo e reduzirá as despesas gerais de operação da loja de muitas outras maneiras. O sistema pode ser tão bem sucedido quanto a venda de alimentos com máquinas automáticas. A semente da ideia foi plantada, é sua para ser usada. Alguém de mentalidade criativa fará uma fortuna e, ao mesmo tempo, salvará milhares de vidas por ano, aperfeiçoando o controle automático de cruzamentos ferroviários que reduz o número de acidentes de automóveis nesses entrocamentos. O sistema, quando aperfeiçoado, funcionará da seguinte maneira: cerca de 100 metros antes de alcançar o cruzamento da ferrovia, o automóvel atravessará uma plataforma parecida com aquelas grandes balanças utilizadas para a pesagem de grandes volumes. O peso do automóvel fará baixar um portão e soar uma campainha. Isso forçará o automóvel a diminuir a velocidade. Após um minuto, o portão será reerguido e o carro poderá seguir seu caminho. Enquanto isso, terá havido tempo suficiente para se observar a linha em ambas as direções, para ter certeza de que nenhum trem está se aproximando. Imaginação, mais alguma habilidade mecânica, darão ao motorista essa salvaguarda tão necessária e renderão ao homem que aperfeiçoar o sistema todo o dinheiro de que ele precisa e muito mais. Algum inventor que entenda o valor da imaginação e tenha conhecimento prático do princípio do rádio pode fazer uma fortuna aperfeiçoando o sistema de alarme antifurto que envia um sinal para a delegacia de polícia e, ao mesmo tempo, acenda as luzes e soe uma campainha no local, prestes a ser assaltado, utilizando um equipamento similar ao rádio. Qualquer fazendeiro com imaginação suficiente para criar um plano
usando uma lista de todas as licenças de automóveis emitidas em seu estado. Pode facilmente trabalhar com uma clientela de motoristas que irão à sua fazenda comprar todos os vegetais que ele consiga produzir e todas as galinhas que consiga criar, economizando assim o custo do transporte de seus produtos para a cidade. Fechando um contrato sazonal com cada motorista, o fazendeiro pode estimar com precisão a quantidade de produtos que deverá fornecer. A vantagem para o motorista que entrar no acordo é garantir produtos diretamente da fazenda, a um custo menor do que se comprasse de comerciantes locais. O dono de um posto de gasolina de beira da estrada pode fazer uso efetivo da imaginação, montando um espaço para almoço perto do posto, instalando propagandas atraentes nos dois sentidos da rodovia, chamando a atenção para seu churrasco, sanduíches caseiros ou qualquer coisa em que se deseje se especializar. O local de almoço fará os motoristas pararem e muitos deles irão colocar gasolina antes de pegar a estrada novamente. Essas são meras sugestões e não envolvem grande complicação quanto ao uso. Contudo, é esse uso da imaginação que traz sucessos aos negócios. O plano da loja self-service, que rendeu milhões de dólares para seu criador, foi uma ideia muito simples, que qualquer um poderia ter adotado. Todavia, colocar a ideia a funcionar de forma prática exigiu uma imaginação considerável. Quanto mais simples e mais facilmente adaptada a uma necessidade, maior o valor de uma ideia, já que ninguém está procurando ideias que envolvam grandes detalhes ou que sejam de alguma forma complicadas. Imaginação é o fator mais importante na arte de vender. O mestre em vendas é sempre alguém que faz uso sistemático da imaginação. O comerciante excepcional depende da imaginação para as ideias que fazem seu negócio se sobressair. A imaginação pode ser usada de modo eficiente na venda, até mesmo das menores mercadorias, como gravatas, camisetas, meias, etc. Vamos examinar como isso pode ser feito. Entrei em uma das mais conhecidas lojas de miudezas da Filadélfia, com o objetivo de comprar algumas camisas e gravatas. Ao me aproximar do balcão de gravatas, um jovem adiantou-se e perguntou: "Deseja alguma coisa?" Se eu fosse o homem atrás do balcão, não teria feito essa pergunta. Ele deveria saber, por eu ter me aproximado do balcão de gravatas, que estava à procura de gravatas. Peguei 2 ou 3 gravatas do balcão, examinei-as brevemente e então coloquei de volta no balcão, com exceção de uma azul claro, que me atraiu um pouco. Por fim, coloquei essa de volta também e comecei a olhar o restante do sortimento. O jovem atrás do balcão então teve uma ideia. Pegou uma gravata amarelo berrante, enrolou-a nos dedos para mostrar como ficaria quando amarrada e perguntou: "Não é uma beleza?" "Bem, eu odeio gravatas amarelas." E o vendedor não me impressionou ao sugerir que aquela gravata amarelo berrante era bonita. Se eu fosse aquele vendedor, teria pego a gravata azul, pela qual eu havia mostrado preferência, e teria enrolado nos dedos para mostrar como ficaria amarrada. Eu saberia o que meu cliente desejava, observando os tipos de gravatas que ele estava examinando. Além disso, teria sabido de qual gravata, em particular, ele tinha gostado mais pelo tempo que a segurou. O homem não para no balcão e acaricia uma mercadoria de que não gosta. Se houver oportunidade, todo cliente dará ao vendedor alerta uma dica sobre a mercadoria específica a ser enfatizada para realizar a venda. Então, fui até o balcão de camisas. Fui atendido por um senhor de idade que perguntou: "Há algo que eu possa fazer por você hoje?" Bem, pensei comigo que, se ele fosse fazer algo por mim um dia, teria que ser hoje, pois eu poderia não retornar àquela loja novamente. Disse que gostaria de olhar algumas camisas e descrevi o estilo e cor que desejava. O atendente idoso causou uma impressão e tanto quando respondeu dizendo: "Sinto muito, senhor, mas não estão usando esse estilo nesta temporada."
então não temos. Eu disse que sabia que não estavam usando o que eu havia pedido, e é exatamente por esse motivo, entre outros, eu usaria tal estilo caso conseguisse encontrar em estoque. Se tem uma coisa que irrita um homem, especialmente o tipo de homem que sabe exatamente o que quer e o que descreve no momento em que entra numa loja, é ser informado de que não estão usando isso nesta temporada. Tal afirmação é um insulto a um homem de inteligência ou ao que ele pensa, e na maioria dos casos, fatal à venda. Se eu vendesse mercadorias, poderia pensar o que quisesse do gosto do cliente, mas não teria tamanha falta de tato e de diplomacia de dizer que ele não entendia nada. Ao contrário, preferiria agir como muito tato para mostrar o que eu acreditasse ser um produto mais apropriado do que aquele que ele havia pedido, caso não tivesse em estoque o que havia sido solicitado. Um dos mais famosos e mais bem pagos escritores do mundo criou fama e fortuna em cima da descoberta de que é lucrativo escrever sobre o que as pessoas já sabem e com o que já concordam. A mesma regra pode muito bem ser aplicada à venda de mercadorias. O senhor de idade, enfim, puxou algumas caixas e começou a exibir camisas que não eram nem parecidas com o que eu havia pedido. Eu disse que nenhuma delas servia, e quando estava de saída, ele perguntou se eu gostaria de olhar alguns belos suspensórios. Pense, para começar, não uso suspensórios. E além disso, não havia nada em minha atitude que indicasse que eu poderia gostar de olhar suspensórios. É apropriado o vendedor tentar fazer o cliente interessar-se por artigos que ele não pediu, mas deve usar de discernimento e tomar cuidado para oferecer algo que tenha motivo para acreditar que o cliente possa querer. Saí da loja sem ter comprado camisas ou gravatas e me sentindo um pouco ressentido por ter sido tão grosseiramente mal avaliado em meu gosto de cores e estilos. Um pouco além, na mesma rua, entrei em uma lojinha com camisas e gravatas na vitrine e apenas um balconista. Ali fui tratado de maneira diferente. O homem atrás do balcão não fez perguntas desnecessárias. Deu uma olhada em mim quando entrei. Mediu-me com bastante precisão e me cumprimentou com um agradável "Bom dia, senhor". A seguir, perguntou: "O que posso lhe mostrar primeiro? Camisas ou gravatas?" Eu disse que veria as camisas primeiros. Ele olhou o estilo de camisa que eu estava usando, perguntou meu tamanho e começou a colocar camisas do exato tipo e cor que eu estava procurando, sem eu dizer mais nada. Mostrou 6 camisas de diferentes estilos para ver qual eu pegaria primeiro. Olhei uma camisa de cada vez e coloquei de volta no balcão, mas o vendedor observou que examinei uma mais atentamente e a segurei um pouco mais. Então, logo coloquei essa camisa de volta no balcão, o vendedor pegou-a e começou a explicar como havia sido feito. A seguir, foi ao balcão de gravatas e voltou com 3 belos exemplares azuis, do tipo exato que eu estava procurando. Amarrou cada uma e segurou diante da camisa, chamando atenção para a perfeita harmonia entre as cores das gravatas e da camisa. Em menos de 5 minutos na loja, eu havia comprado 3 camisas, 3 gravatas e estava de saída com meu pacote debaixo do braço, sentindo que aquela era uma loja a qual voltaria quando precisasse de mais camisas e gravatas. Mais tarde, fiquei sabendo que o dono da lojinha onde fiz essas compras paga um aluguel de 500 pelo pequeno estabelecimento e obtém uma bela renda com a venda de nada além de camisas, gravatas e colarinhos. Com um custo fixo de 500 por mês de aluguel, ele teria falido, não fosse o conhecimento da natureza humana, que lhe permite fazer um alto volume de vendas para todos que entram na loja. Observei mulheres experimentando chapéus, muitas vezes, e me pergunto por que as vendedoras não leem a mente das compradoras potenciais, simplesmente olhando a maneira como lidam com chapéus. Uma mulher entra numa loja e pede para ver alguns chapéus. A vendedora começa a trazer chapéus
e a cliente potencial começa a experimentá-lo. Se um chapéu lhe agrada, mesmo que ligeiramente, ela o mantém na cabeça por alguns segundos ou minutos. Mas se não gosta, tira no momento em que a vendedora afasta as mãos. Finalmente, quando é mostrado um modelo de que a cliente gosta, ela começa a anunciar o fato, em termos que nenhuma vendedora perspicaz deixará de entender. Arrumando os cabelos debaixo do chapéu e olhando por outros ângulos com a ajuda de um espelho de mão. Os sinais de admiração são evidentes. Por fim, a cliente remove o chapéu da cabeça e passa a olhá-lo de perto. Ela pode, então, deixá-lo de lado e experimentar outro. A vendedora esperta deixará o chapéu recém-retirado, separado e, no momento oportuno, pegará o artigo de volta e pedirá para a cliente experimentá-lo de novo. Pela observação cuidadosa do que a cliente gosta ou não, uma vendedora esperta pode, muitas vezes, vender 3 ou 4 chapéus para a mesma pessoa de uma sentada. Somente por observar o que chama a atenção da consumidora e se concentrar na venda disso. A mesma regra aplica-se à venda de outras mercadorias. Se observado de perto, o cliente indica claramente o que deseja, e se a dica for seguida, muito raramente sairá da loja sem uma compra. Acredito que seja uma estimativa conservadora quando digo que 75% dos clientes que saem da loja sem comprar agem assim devido à falta de tato na apresentação de mercadorias. No outono passado, fui a uma chapelaria comprar um chapéu de feltro. Era uma tarde de sábado agitada e me aproximei de um jovem vendedor extra, que ainda não havia aprendido a avaliar os clientes com o olhar. Sem qualquer motivo, o jovem pegou um chapéu coco marrom e o entregou a mim. Ou melhor, tentou entregar. Pensei que ele estivesse tentando ser engraçado e recusei o chapéu, dizendo na tentativa de retribuir a graça: "Você também conta histórias de ninar?" Ele me olhou surpreso, mas não entendeu a dica que dei. Se eu não tivesse observado o jovem com mais atenção do que ele havia me observado e o avaliado como um extra, dedicado, porém inexperiente, teria ficado altamente insultado, pois se tem uma coisa que odeio é chapéu coco de qualquer tipo, ainda mais marrom. Um dos vendedores regulares, por acaso, viu o que estava acontecendo, caminhou em minha direção, arrancou o chapéu coco das mãos do jovem e, com um sorriso no rosto, à guisa de desculpas, disse: "Que diabos você afinal está tentando mostrar para este cavalheiro?" Aquilo estragou minha diversão e o vendedor, que imediatamente me reconheceu como um cavalheiro, vendeu o primeiro chapéu que me trouxe. O cliente geralmente sente-se elogiado quando um vendedor reserva um tempo para estudar sua personalidade e apresentar mercadorias condizentes. Fui a uma das maiores lojas de roupas de Nova York, alguns anos atrás, e pedi um terno, descrevendo exatamente o que queria, mas sem mencionar o preço. O jovem, que pretendia ser vendedor, disse não acreditar que tivessem tal terno, mas acontece que eu havia visto exatamente o que queria, pendurado em um cabide, e chamei sua atenção para o traje. Ele então me impressionou ao dizer: "Oh, aquele ali é um terno muito caro." A resposta me divertiu e também me enfureceu. Por isso perguntei ao jovem o que ele havia visto que indicava que eu não tinha vindo comprar um terno caro. Embaraçado, ele tentou explicar, mas as explicações foram tão ruins quanto a ofensa original. E fui em direção à porta, resmungando comigo mesmo sobre gente idiota. Antes de chegar à porta, fui abordado por outro vendedor que percebeu, pelo jeito que eu caminhava e pela expressão do meu rosto, que eu não estava nada satisfeito. Com um tato digno de ser lembrado, o vendedor travou conversa enquanto eu desabafava minhas queixas e conseguiu me fazer voltar com ele e olhar o terno. Antes de sair da loja, comprei o terno que tinha entrado para olhar e mais 2 que não pretendia adquirir. Essa é a diferença entre um vendedor e alguém que espanta os clientes. Além disso, mais tarde, apresentei 2 amigos ao mesmo vendedor e ele fez vendas vultosas para ambos.
Certa vez eu estava caminhando pelo Michigan Boulevard, em Chicago, quando meu olhar foi atraído por um lindo terno cinza na vitrine de uma loja masculina. Eu não tinha intenção de comprar o terno, mas fiquei curioso para saber o preço. Então abri a porta e, sem entrar, apenas enfiei a cabeça e perguntei ao primeiro homem que vi quanto custava o terno na vitrine. Seguiu-se uma das manobras de venda mais inteligentes que já observei. O vendedor sabia que não poderia me vender o terno, a não ser que eu entrasse na loja. Então disse: O senhor poderia entrar enquanto verifico o preço? Claro que ele sabia o preço, mas foi a maneira de me desarmar do pensamento de que ele pretendia me vender o terno. Claro que eu tinha que ser tão educado quanto o vendedor, então falei: Certamente, e entrei. O vendedor disse: Venha por aqui, senhor, e buscarei informação. Em menos de 2 minutos, me vi parada em frente a um provador, sem casaco, me preparando para provar um casaco igual ao que tinha observado na vitrine. Depois que vesti o casaco, que serviu quase que perfeitamente, o que não foi por acaso, mas graças aos olhos aguçados de um vendedor observador, minha atenção foi atraída para o toque suave e macio do tecido. Passei a mão para cima e para baixo pelo braço do casaco, como vi o vendedor fazer enquanto descrevia o material. Nesse ponto, perguntei o preço de novo, e quando foi dito que o terno custava apenas US$ 50, fiquei agradavelmente surpreso, pois tinha sido levado a acreditar que fosse muito mais caro. Entretanto, quando vi o terno na vitrine, meu palpite havia sido de que custasse cerca de US$ 35. E duvido que tivesse pago aquilo tudo se não tivesse caído nas mãos de um homem que sabia como mostrar as vantagens de um terno. Se o primeiro casaco que provei tivesse sido 2 números maiores ou pequeno demais, duvido que ocorresse qualquer venda. Não obstante todos os ternos de pronta entrega, vendidos nas melhores lojas, serem ajustados para servir no cliente. Comprei o terno no impulso do momento, como diria um psicólogo, e não sou o único homem que compra mercadorias movido por esse impulso. Um pequeno deslize da parte do vendedor teria posto a perder a venda do terno. Se ele tivesse respondido US$ 50, quando perguntei o preço, eu teria dito obrigado e seguido o meu caminho, sem provar o terno. Algum tempo depois, comprei mais 2 ternos do mesmo vendedor, e se hoje morasse em Chicago, haveria grandes chances de comprar ainda outros ternos dele, pois sempre me mostrou trajes compatíveis com minha personalidade.